Você aí de casa, eu quero que você imagine dois cenários impactantes. Um é você ir no supermercado com R$ 100 e tentando fazer a compra do mês. E a outra é você indo no banco e pedindo um empréstimo de R$ 1.000 e tendo que pagar 1.200 de volta para o banco. Você já pensou como isso funciona? Hoje iremos falar sobre inflação e taxa de juros. Olá, meu nome é Vitor. Se você quer entender hoje por que você não consegue comprar com R$ 100 o que você conseguia comprar 2 anos atrás e por que você tem que pagar R$ 200 a mais quando você pega 1.000, fica aqui comigo. Primeiramente, vamos falar sobre inflação. Você já parou para pensar quando você vai ao supermercado, você tinha R$ 100 e ao decorrer do tempo as coisas vão aumentando de valor e você não consegue comprar a mesma coisa? Isso é inflação. Não quer dizer que é algo ruim. Ao decorrer do tempo, a inflação pode ser algo beneficioso à economia desde que seja controlada e tenha ajustes salariais. Porém, pode ser um problema seríssimo se ela for descontrolada. Como você já deve ter visto que alguns países já teve uma inflação descontrolada e teve vários problemas em relação a isso. Vamos falar agora sobre alguns tópicos que são as causas das inflações. O primeiro grande fator que aumenta a inflação é a demanda. Ao decorrer do tempo, você vai comprando os produtos. Se muitas pessoas comprarem esses produtos, você vai começar a perceber que ele vai diminuir no mercado. Talvez o mercado não tenha produto suficiente para conseguir saciar todas. Então o que acontece? O valor das coisas começa a subir à medida que a quantidade de produtos for diminuindo. Isso é um dos princípios da lei de oferta e procura. Um segundo grande ponto que aumenta a inflação é o aumento de custos. Como isso funciona? Você lembra que durante a pandemia as fábricas tiveram que parar, mas as lojas e as empresas continuam vendendo os produtos para você? Eles tiveram que encontrar outras pessoas, outros lugares que vendem esses produtos para revendê-los para você. Isso significa que eles tiveram que comprar de pessoas que acabam não sendo tão eficientes como as fábricas, porém caras. E esse valor final é repassado para você. O terceiro grande ponto que aumenta a inflação é a inércia inflacionária. Quando sai a inflação, as pessoas têm uma expectativa para a próxima inflação. E essa expectativa pode ser boa ou ruim. E isso pode acabar gerando uma inflação ruim ou boa. Um grande exemplo disso são os aluguéis, que quando você faz o aluguel baseado na inflação. E se a inflação for ruim e você tem uma expectativa ruim para a próxima inflação, isso pode afetar os seus negócios. Um quarto ponto no aumento da inflação é a impressão de dinheiro. O que isso quer dizer? Ao decorrer do tempo, o governo vai imprimir dinheiro para pagar as contas. E esse dinheiro adicional no mercado vai acabando desvalorizando seu dinheiro. E isso aumenta a inflação. A inflação afeta a vida de todos nós. Com o aumento de alimentos, no aumento de todos os valores de todos os produtos. Diminuindo o que você pode comprar. Existem vários índices que calculam a inflação. Mas o principal utilizado é o IPCA. A inflação afeta a vida de todos nós ao decorrer do tempo. Uma forma de ver isso de forma mais clara é o seu poder de compra. Ao decorrer do tempo que a inflação for subindo, você vai perdendo o poder de compra. E uma forma de ver isso é o rendimento real. O que isso significa? Vamos dizer que você tem o seu dinheiro e ao decorrer do ano você consegue render 5% do seu dinheiro. Só que a inflação sobe 6%. Isso quer dizer que você perdeu o poder de compra, apesar de ter ganhado mais dinheiro, porque a inflação está acima do seu rendimento. Isso é uma forma de vermos a inflação. Uma coisa assustadora da inflação é que ela pode se tornar descontrolada. Com o aumento tão repentino dos valores dos itens ao decorrer do dia, você pode acabar afastando investidores futuros para a economia e dissimulando pessoas novas para entrarem nela. Mas nem tudo está perdido em relação à inflação. Você também pode proteger parte do seu dinheiro, investindo ele no Tesouro IPCA+. Mas o que isso quer dizer? É o título de renda fixa entrelaçado ao IPCA. Mas você já pensou sobre os empréstimos e por que eles estão tão caros ultimamente? E já se perguntou por que isso acontece? É aqui que eu explico como funciona a taxa de juros. De forma simples, você vai pegar dinheiro emprestado do banco e o banco vai pedir dinheiro de volta futuramente num valor maior. Mas como isso de fato funciona? Uma pessoa que tem dinheiro no banco vai emprestar esse dinheiro para você e ao decorrer do tempo você irá pagar esse dinheiro com juros a mais relacionados. De forma resumida, vamos falar que Joãozinho pega dinheiro emprestado do banco. E ele pega R$ 1.000 e tem que pagar R$ 1.200. Esses R$ 200 a mais que é pago pelo banco, o dinheiro vai para o banco, que é repassado para a pessoa que colocou o dinheiro lá para emprestar a outras pessoas, como forma de lucro.
E esse processo vai se repetindo ao decorrer do tempo. E dessa forma nasce a taxa de juros. Mas o que é a taxa de juros de forma simples? Quando você empresta esse dinheiro que o Joãozinho precisa, você quer ganhar algum dinheiro em cima disso. E você cria um percentual para isso. Vamos dizer que a taxa de juros de Joãozinho é 20%. Se Joãozinho pega R$1.000, ele tem que pagar 1.200, 20% na taxa de juros, que é o lucro das pessoas responsáveis depois. Existem dois tipos de taxas de juros, simples e compostas, que vamos falar agora. A taxa de juros simples funciona da seguinte forma: você tem um valor determinado na aplicação, que pode ser de acordo com o tempo. Você tem um empréstimo de R$1.000 e você faz uma taxa de juros de 10% ao ano. O que significa? Que ao decorrer de 2 anos que você tenha que devolver esse dinheiro, você terá que pagar 10% desse dinheiro emprestado, que seria R$100. Então, ao decorrer desses 2 anos, você teria que pagar R$1.200, que é o valor que você pegou emprestado, mais a porcentagem que é aplicada anualmente, que seria 10% por ano, para de volta a pessoa que você pegou o dinheiro, que seria uma instituição financeira. Mas e a taxa de juros composta? Como funciona? Então, é um pouquinho mais complicado. O Joãozinho vai ter que fazer umas contas. Quando o Joãozinho pegar R$1.000 e for pagar esses R$1.000 ao decorrer de 2 anos, numa taxa de juros de 10%, no primeiro ano ele pagará normalmente os R$100, como ele pagou anteriormente. Só que no segundo ano ele pagará R$110. Por que isso acontece? Diferente da taxa de juros simples, a composta, o valor que tem que ser pago é diferente do valor inicial, é aplicado junto com a taxa de juros. Então, no primeiro ano ele está pagando a taxa de juros de 1.000, no segundo ano ele está pagando a taxa de juros de 1.100, que é a somativa da taxa de juros anterior. E no final ele vai pagar um valor de R$1.210, que é a taxa de juros composta. Isso não parece muita coisa, mas ao decorrer do tempo isso vai virando uma bola de neve e vai crescendo muito rapidamente, que é um problema muito grande para algumas pessoas. No Brasil existem várias taxas de juros, sendo uma das principais a Selic. Ela foi criada para combater a inflação. Quando ela aumenta ou cai, ela acaba puxando as outras taxas de juros junto com ela, sendo elas a de aplicação, financiamento, entre outras. É importante notar que quando há um aumento da taxa de juros, se torna mais vantajoso você investir na renda fixa. Sendo assim, a maioria das pessoas acabam mais investindo do que consumindo. Isso acaba diminuindo a inflação. O contrário também acontece. Quando a taxa de juros abaixa, as pessoas acabam tirando o dinheiro e consumindo mais, aumentando a inflação. Essa diferença é entrelada com a inflação diretamente dos trabalhos dessa forma. Você gostou disso? É bem interessante como a taxa de juros funciona e como as coisas rodam ao redor disso, né? Depois de tudo isso que eu falei para vocês sobre a taxa de juros, é algo bem interessante como ela funciona. Mas eu gostaria de reforçar sobre uma coisa. A taxa de juros não é nossa inimiga e ao decorrer do tempo, na atualidade, ela está sendo utilizada para combater a inflação. E não é algo que podemos aumentar e diminuir ao nosso bel prazer. Como já vi em outros países que tentaram fazer isso, a taxa de juros operada de forma errada pode destruir uma economia de um país e também danificá-la. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixe de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Esse assunto sobre taxa de juros e inflação é bem importante para você entender como funciona a economia e como o mundo roda.